E se a chave para finalmente o controlar o peso, blindar o humor contra a ansiedade e destravar uma energia que parece nunca acabar, não estivesse na mente, nem na academia, mas sim escondida dentro de nós? Pois é, essa é a promessa desta análise. No final, o segredo desse maestro invisível vai ser revelado, e o poder de reger a orquestra da própria saúde vai estar em nossas mãos. Existe um centro de comando esquecido no nosso corpo, bem mais primitivo e poderoso que o cérebro ou o coração. E ele está ditando agora mesmo como a gente se sente. Pensa um pouquinho. Sabe aquele cansaço que não vai embora, não importa quantas horas de sono a gente tenha? Aquela névoa mental que atrapalha a concentração? A irritabilidade que aparece do nada? Ou aquela ansiedade que fica ali como um ruído de fundo o tempo todo? E o peso? Aqueles quilos que, nossa, insistem em ficar mesmo com dieta e esforço. A maioria de nós meio que aceita isso como parte da vida moderna. Mas, e se tudo isso fosse, na verdade, um único problema, com uma única causa? Ok, vamos mergulhar fundo nisso agora. Por décadas, a ciência e a medicina ensinaram a gente a olhar para os órgãos de forma separada, sabe? Cérebro cuida do humor, estômago da digestão, sistema endócrino do peso. Mas essa visão toda quebrada fez a gente ignorar o verdadeiro centro de controle, um sistema interno que, na verdade, conecta tudo. Estamos prestes a desvendar o mistério por trás de tantas frustrações da vida moderna. E aqui vem a grande revelação. Esse centro de comando, o tal do maestro invisível que rege a nossa saúde, não é um órgão só. É um universo inteiro, um ecossistema super vivo e complexo que mora dentro da gente, mais especificamente no nosso intestino. O nome dele é microbioma. Mas olha, não é só um amontoado de bactérias, tá? Pense nele como um órgão que a gente descobriu há pouco tempo, com uma inteligência própria. É por isso que os cientistas deram o apelido de segundo cérebro. Ele tem mais de 100 vezes o número de genes que o nosso próprio genoma humano. Eles não são só passageiros ali não, eles são os verdadeiros arquitetos da nossa biologia. E a escala disso é uma coisa de louco. A gente está falando de 100 trilhões de seres. É um número que a gente nem consegue visualizar direito. Maior do que o número de todas as estrelas da nossa galáxia. E essa comunidade toda, que pesa mais ou menos 1,5 kg, vive dentro do nosso intestino, tomando decisões que afetam cada célula do nosso corpo. E olha, esse universo interior trabalha sem parar. Ele não só digere a comida, ele decide quanta energia vai tirar dela. É por isso que duas pessoas podem comer a mesma coisa e ter resultados totalmente diferentes no peso. Ele produz mais de 90% da nossa serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, falando direto com o cérebro por uma linha especial, o eixo intestino-cérebro. Ele treina mais de 70% do nosso sistema imune, ensinando quem é amigo e quem é inimigo. Ele fermenta fibras e cria vitaminas, compostos anti-inflamatórios. Basicamente, ele é o alicerce da nossa saúde. E é aqui que os pontos começam a se ligar de um jeito impressionante. Aquele cansaço crônico pode ser o seu microbioma danificado, que não consegue mais tirar os nutrientes e produzir energia. A ansiedade pode ser uma consequência direta da baixa produção de serotonina lá no intestino. E o ganho de peso? O resultado de um ecossistema que está favorecendo as bactérias que armazenam gordura e que causam inflamação. De repente, os problemas não parecem mais aleatórios, né? Parecem sintomas de um desequilíbrio central. Então, a pergunta que não quer calar é, se esse sistema é tão importante assim, como é que a gente deixou ele chegar nesse ponto de desequilíbrio? A verdade é que o nosso estilo de vida moderno, sem que a gente perseguisse, se tornou um ataque sistemático, silencioso a esse órgão vital. E os vilões dessa história fazem parte do nosso dia a dia. Pensa nos antibióticos, que, claro, salvam vidas, mas agem como verdadeiras bombas atômicas no intestino, destruindo ecossistemas que levaram anos para se formar. A comida ultraprocessada, cheia de açúcar, óleo refinado, química, isso é um banquete para as bactérias ruins, que se multiplicam e fazem um estrago. E até o trigo moderno, com mais glúten, e os conservantes, que são feitos literalmente para matar micróbios, tudo isso agride o nosso jardim interno o tempo todo. E as consequências a gente vê em todo lugar. As epidemias de inflamação crônica, obesidade, doenças autoimunes, transtornos de humor, não são coincidência. Elas são um reflexo direto de um intestino que está sofrendo, um microbioma que foi traído pelas conveniências da vida moderna. Isso dá uma frustração enorme, porque o sistema tradicional que só foca em tratar sintoma acabou nos cegando para essa verdade. Por anos, muita gente buscou solução em antidepressivo, em anti-inflamatório, em dieta restritiva, que na melhor das hipóteses só mascaravam o problema,
enquanto a causa raiz, o desequilíbrio intestinal, continuava lá, escondida e sem tratamento. Mas calma, no meio dessa revelação toda surge uma esperança muito poderosa. A destruição não é uma sentença final. Nosso microbioma não é fixo. Existe um caminho de volta, um jeito de reconstruir e redimir nosso ecossistema interno. E é mais rápido e está mais ao nosso alcance do que a gente imagina. E este é o ponto-chave. Assim como um jardim que foi abandonado pode voltar a florescer, o nosso microbioma tem uma capacidade incrível de se regenerar. A gente não está quebrado para sempre. A gente só precisa parar de envenenar o solo e começar a dar os nutrientes certos para a cura acontecer. E as ferramentas para isso são surpreendentemente simples. A reconstrução tem 2 pilares. Primeiro, os probióticos, as bactérias do bem. Pensa neles como as sementes que a gente planta no jardim. Elas vêm de alimentos fermentados, como iogurte natural, kefir, kimchi, chucrute. E segundo, os pré-bióticos. Eles são o fertilizante, a comidinha das bactérias boas. São tipos especiais de fibra encontrados em alimentos como cebola, alho, aspargos e até em banana verde ou batata cozida e resfriada. Na prática, o caminho se resume a 3 passos simples. Primeiro, remover os agressores que estão destruindo o ecossistema, principalmente açúcar e comida ultraprocessada. Segundo, ressemear o jardim com uma variedade de bactérias boas dos alimentos fermentados. E terceiro, fertilizar essas sementes novas todo dia com as fibras dos vegetais, para que elas cresçam, se multipliquem e expulsem as bactérias ruins. Lembra da promessa do início? É aqui que ela começa a virar realidade. Esse conhecimento não é só informação, sabe? É o começo de uma transformação, uma revolução pessoal que começa de dentro para fora, lá no prato. O poder de mudar a própria saúde, de reescrever a própria história biológica, está fundamentalmente nas nossas escolhas de todo dia. E essa frase ela resume tudo. Não é um slogan qualquer, é uma verdade biológica profunda. A busca por vitalidade, por clareza mental, pelo bem-estar que tanta gente quer, tudo isso começa nesse centro de comando que a gente acabou de redescobrir. E a promessa é gigante. Não é só resolver problema, é alcançar um outro nível de bem-estar. Uma energia abundante, porque o corpo vai estar tirando os nutrientes do jeito certo. Uma mente clara e focada, porque o cérebro não vai mais estar sob o ataque da inflamação que vem do intestino. Um humor estável, porque a produção de serotonina vai estar otimizada. Um corpo que funciona como o nosso maior aliado. Para quem sentiu que essa conversa foi só o começo e quer se aprofundar de verdade, o livro Superintestino funciona como um mapa bem detalhado, sabe? Ele oferece as estratégias, as receitas e o passo a passo para transformar todo esse conhecimento em realidade no dia a dia. E assim, a gente termina com uma reflexão. O conhecimento está aí, a porta para uma nova forma de entender a saúde foi aberta. A jornada de cura é pessoal e o primeiro passo pode ser dado na próxima refeição. A revolução interna começou. Se esta análise deu o poder que estava faltando, inscreva-se para continuar essa jornada de descoberta.